Fala galera, dia da gente conhecer um pouquinho mais a respeito da Adidas Copa Sense .1. Aqui no canal eu já tinha trago para vocês a Copa Sense Plus, a versão sem cadastro. Assim também como as versões intermediárias, a versão .3 com cadastros e também a .3 sem os cadastros. Mas até então, essa daqui que é uma versão profissional da chuteira, que seria a mais clássica da Adidas, ainda não tinha aparecido por aqui. Então, para poder conhecer um pouquinho mais da Copa Sense .1, é só me acompanhar até o final do vídeo. Eu sou o Vitor e você está na Futebox. E antes da gente começar o vídeo de hoje, vai aqui aquele velho lembrete. Se ao final do vídeo você tiver o interesse em comprar essa chuteira, é só você utilizar os links que estão aqui na descrição do vídeo. Você comprando por esse link, você não paga nada mais por isso e vai estar ajudando a Futebox a crescer cada vez mais. Lembrando também que lá no site da Centauro você tem um cupom de 10% de desconto extra exclusivo aqui da Futeboxing. É só você escrever Futeboxing no seu carrinho de compras que o desconto será aplicado automaticamente. Essa promoção é válida apenas para aqueles produtos que são vendidos e entregues pela própria Centauro, e ficam excluídos também dessa promoção aqueles produtos que estão marcados como lançamento. Então, começando a olhar um pouquinho mais aqui para a Copa Sense .1, ela, assim como a sua versão sem o cadastro, a Copa Sense Plus, ela deixa aqui um pouquinho a desejar naquele quesito quando a gente fala de Adidas Copa, que quando a gente fala de Adidas Copa, a gente tem logo em mente uma chuteira que é carregada de couro, uma chuteira que traz aqui uma certa classe, entre outros assuntos que se remetem ao passado desse nome. Mas isso a gente já vê que vem mudando aí nos últimos anos, principalmente da Copa 19 e Copa 20, que são um pouco mais carregadas de tecnologia. Mas naquelas versões, naqueles anos, ali nós tínhamos pelo menos uma quantidade de couro muito maior sendo aplicada na chuteira, diferente daqui da Copa Sense, aonde, pelo menos de fato, nós temos um couro de canguru de altíssima qualidade, com um toque bem fino e com um toque também que passa a sensação de conforto muito grande. Mas esse couro, ele infelizmente é aplicado apenas aqui na biqueira, enquanto todo o restante da chuteira nós temos aqui uma mistura de um material sintético junto de um material têxtil. E apesar da gente ter aqui um informativo de que nós temos a tecnologia Fusion Skin sendo aplicada nessa chuteira, o Fusion Skin, para quem não sabe, é ali a união do couro com o material têxtil sem a necessidade de utilizar costuras, né? Então é uma junção feita a laser, segundo a Adidas. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber por aí, talvez não muito pelo esquema de cores que é utilizado nessa chuteira, mas nós temos certinho aqui o traçado de onde termina o couro de canguru e onde a gente passa a utilizar aqui o material têxtil junto com o material sintético. Na mão a gente consegue identificar direitinho, talvez pelo vídeo aí fica um pouquinho mais complicado. Então nós temos um couro de canguru aplicado aqui na biqueira e o restante de material sintético junto de um material têxtil. E esse material, ele é bem robusto, um material que é bem estruturado e até de certa maneira um pouquinho rígido demais, principalmente aqui nessa parte do meio pé. Isso tudo aqui também para poder dar uma melhor estrutura para a chuteira e dar também um melhor ajuste para os nossos pés desde o primeiro dia de uso. Fica aqui a decepção, como eu falei, da parte do couro ser aplicado apenas aqui na biqueira. Eu acredito que a Adidas tem muita tecnologia para poder conseguir aplicar o couro em toda a chuteira sem ter que perder no ajuste e também no conforto que a chuteira pode proporcionar. Agora, com relação à classe que a chuteira pode oferecer, nós temos aqui a volta da língua totalmente tradicional, uma amarração totalmente tradicional. Então, nós temos aqui uma língua completamente solta, diferente das línguas presas que a gente costuma ver nas outras chuteiras, seja de couro ou de qualquer outro material. Mas aqui na parte de cima fica um pouquinho da decepção com relação ao couro ser aplicado apenas aqui na biqueira. E por falar nessa língua tradicional, nela nós também temos uma das 3 tecnologias que sustentaram o lançamento
dessa versão, dessa geração da Adidas Copa. Nós temos presente aqui na língua, como vocês podem ver, algumas espumas que vão ajudar a melhorar o conforto aqui nessa área, sem deixar que os cadarços também façam muita pressão aqui no peito do pé. Essas espumas são chamadas de Sense Pods. Elas não estão presentes apenas aqui na língua da chuteira, elas também estão presentes aqui no calcanhar, né, na parte interna, que segundo a Adidas, essas espumas, além de oferecer um melhor conforto, também vão eliminar aquele espaço negativo que fica entre a chuteira e os nossos pés. Pode ser que em alguns casos, como a gente também já viu alguns relatos, que essas espumas podem ocasionar algum tipo de bolha. Mas já que nós estamos falando aqui dessa parte interna, também vale ressaltar que nós temos aqui um revestimento feito por camurça sintética, ao invés daquele material completamente sintético com um toque mais liso que era aplicado ali na Copa Sense Plus. Nós fizemos o vídeo de análise aqui no canal, mas também como nas Copa Sense.1 ali, que foram feitas logo após o lançamento. Então, muito por conta desses relatos de algumas bolhas que foram dadas em algumas pessoas, a Adidas resolveu trocar esse material aqui da parte interna do calcanhar. Eu não sei precisar quando exatamente que essa troca foi feita, mas a gente pode perceber aí por algumas imagens que esses materiais eram de fato diferentes nessas primeiras cores que foram lançadas dessa chuteira. Agora, as outras duas tecnologias que nós temos presentes aqui na Copa Sense.1 também são os Sense Pods, que são aplicados aqui nas laterais do médio pé da chuteira, né, tanto aqui na parte interna quanto aqui na parte externa, e também os Soft Studs, que são essas duas travas marcadas de azul escuro, e segundo a Adidas, elas são um pouquinho mais macias para poder amortecer o impacto da bola nessa região quando a gente for utilizar aqui a sola do pé para poder fazer algum domínio, por exemplo. Então, segundo a Adidas, essas duas travas vão conseguir nos ajudar a amortecer o impacto da bola, facilitando o nosso domínio. Então, aproveitando que a gente já falou um pouquinho aqui dessas travas aqui, vamos aproveitar e falar do restante do solado. Ele que é exatamente o mesmo utilizado na Copa Sense Plus, mesclando travas semicônicas com travas longitudinais, oferecendo um bom conforto sem deixar de lado a tração. E por falar em conforto, eu achei essa placa um pouco rígida demais. Pode ser que com o passar do tempo ela fique um pouco mais flexível, melhorando essa parte e aumentando um pouquinho mais o conforto da chuteira. Mas em um primeiro momento ela não me foi agradável. Já que na parte do calcanhar nós também temos uma mesma estrutura que é aplicado lá na sua versão sem os cadarços, um contraforte externo com boa rigidez, oferecendo excelente estabilidade, principalmente aqui nas partes laterais, onde nós temos aqui o contraforte externo bem alto, enquanto aqui na parte de trás, aqui na parte do tendão de Aquiles, nós temos um contraforte bem baixo, justamente para poder oferecer um pouquinho mais de conforto nessa região, enquanto a parte lateral ela é mais alta, justamente para poder garantir essa melhor estabilidade. Já a parte interna, como a gente já viu agora há pouco mostrando as tecnologias que são aplicadas aqui nessa área, nós temos um revestimento feito através de uma camurça sintética. Já aqui na palmilha da Copa Sense.1, nós temos aqui basicamente a mesma qualidade que é oferecida nas chuteiras profissionais da Adidas, com uma boa dose de espuma e também com um toque bem macio, bem confortável. Aqui na parte da frente, nós temos aqui aquele revestimento um pouco mais aveludado, que é um revestimento mais têxtil e também com um toque bem mais confortável. O que nesse caso, já que a chuteira tem os cadarços, é algo não só aceitável, mas também como muito bom, já que, como eu falei, ele vai conseguir aumentar ainda mais o conforto da chuteira. Na hora que a gente tiver com os pés lá dentro, a gente vai ter um conforto ainda melhor. Já que na parte de trás, nós temos aqui algumas espécies de pinos em alto relevo, o que de certa maneira pode até oferecer um gripezinho um pouquinho melhor no contato da palmilha com o chassi da chuteira, fazendo com que a palmilha fique um pouco mais grudada e, consequentemente, os nossos pés também fiquem um pouco mais presos, mais firmes dentro da chuteira. Agora, um outro detalhe que também me chama a atenção, e assim como é feito lá na sua versão sem os cadarços, são esses pequenos traços aqui em alto relevo. A gente pode perceber que ele está presente aqui na parte da frente e também aqui contornando todos os nossos calcanhares. Se a gente seguir a lógica ali, por exemplo,
dos Sense Pods, né, que segundo a Adidas eles eliminam ali o espaço negativo. Talvez de certa maneira essas pequenas partes em alto relevo também podem oferecer aí essa mesma ideia, essa mesma tecnologia e conseguir deixar também os nossos pés um pouquinho mais presos dentro da chuteira. A Copa Sense.1, assim como a sua versão sem os cadastros, tem aqui um visual um pouquinho mais agressivo e também que passa a sensação de ser uma chuteira um pouquinho mais leve, e muito também pelo fato da gente já saber que ela possui uma pouca quantidade em couro de canguru, que é um material um pouquinho mais pesado. A gente também imagina que ela é uma chuteira pouco mais leve, mas na mão mesmo a gente já percebe que ela é uma chuteira um pouquinho mais pesada, e na hora que a gente leva ela para a balança, aí é que a gente realmente toma um baita susto, já que pesando um pouco mais de 270 gramas, esse sim é um peso praticamente impensável para uma chuteira profissional nos dias atuais. Mas claro, você gosta de uma chuteira um pouquinho mais pesada, gosta de sentir um pouquinho mais da chuteira no seu pé, pode ser que a Copa Sense.1 seja uma boa opção, mas para aquelas pessoas que eu acho que, na minha opinião também, a grande maioria das pessoas buscam uma chuteira um pouco mais leve, essa não vai ser uma boa opção. Ao longo do vídeo a gente viu os principais pontos da Copa Sense.1 e também a gente pôde perceber que nem todos foram positivos, mas agora é hora da gente colocar essa chuteira nos pés e ver o que ela pode realmente oferecer em um primeiro momento. Para calçar a Adidas Copa Sense.1 a gente tem aqui uma verdadeira facilidade, e há muito tempo a gente não vê isso em uma chuteira profissional, principalmente falando aí da Adidas. Algo como esse é realmente um alívio para aquelas pessoas que têm aí, por exemplo, o peito do pé um pouco mais alto, já que com a chuteira toda fechada, ela tem aí uma dificuldade um pouquinho maior de conseguir calçar esse tipo de chuteira totalmente fechada. E aqui na Copa Sense.1, como eu falei, isso é um verdadeiro alívio. Agora, já com a chuteira nos pés, a gente tem aqui uma sensação nítida que a chuteira consegue abraçar e muito os meus pés, principalmente aqui na parte medial, aqui na parte lateral da chuteira, né? Então nós temos aqui um verdadeiro ajuste bem mais preciso, sendo ocasionado pelos materiais sintéticos que nós temos aqui presentes nessas áreas. Já o couro de canguru na biqueira é realmente algo muito confortável, algo de verdadeiros elogios da minha parte. É realmente uma chuteira muito gostosa de se calçar, principalmente para mim que tem aqui os pés mais estreitos. Esse ajuste que eu verifiquei aqui na parte do meio pé é algo realmente bem agradável. Então pode ser que aquelas pessoas que têm aí os pés mais largos não vão conseguir ter o mesmo conforto que eu, e talvez esse ajuste mais preciso pode ser um verdadeiro problema para esse tipo de pessoa. Agora, se você tem apenas o peito do pé um pouco mais alto e o seu pé é mais magro, assim como os meus, você não vai ter nenhum tipo de problema, já que a amarração tradicional vai facilitar a sua vida. Com relação ao comprimento, eu tenho aqui algo bem exato, não tenho a necessidade de eu subir ou descer qualquer numeração para poder ter o melhor ajuste ou conforto com a chuteira nos pés. Então, mais uma vez falando, se você tem aí os pés médios ou até os pés magrelos como os meus, você não deverá ter nenhum tipo de problema. Agora, se você tem aí os pés mais largos, eu sugiro que você experimente a chuteira antes de comprar. A Adidas Copa Sense.1, na minha opinião, é uma chuteira que cumpre o que é proposto para ela, que consegue oferecer um bom conforto, consegue oferecer um bom ajuste, mas está longe de ser uma das melhores chuteiras do mercado. Ela que possui um solado um pouco mais rígido, tem aqui o seu ajuste um pouco mais burocrático, vamos falar assim, já que ela não vai conseguir atender da melhor maneira aquelas pessoas que têm os pés um pouco mais largos. E também, mais uma vez, se tratando de uma Adidas Copa, ter só a biqueira com couro de canguru é algo realmente decepcionante. É algo que a Adidas tem que rever para a próxima geração da Adidas Copa, se ela quiser continuar aí brigando no topo da cadeia nesse tipo de chuteira, já que principalmente agora com o aumento de preços por parte da Adidas, onde a Adidas Copa passou a ter aí basicamente o mesmo preço de uma Champion Elite, por exemplo, onde a Champion Elite tem a maior parte da sua estrutura feita de couro de canguru com um peso bem menor do que a Adidas Copa. Então só por aí as pessoas já começam a olhar para a Nike Champion diferente do olhar que você tem para a Copa Sense.1.
Então a gente começa a ter aí essa percepção e acaba deixando um pouquinho mais de lado a Copa Sense, e ela acaba tendo aí a perca de vendas, as suas vendas decrescendo, e daqui a pouco acaba saindo de linha por conta de aspectos que não foram observados por parte da Adidas. E você, já utilizou a Adidas Copa Sense 1.1? Me conta tudo aqui nos comentários qual foi a sensação que você teve com ela nos pés. E se você ainda não utilizou, me conta aqui também quais foram as primeiras impressões a respeito dessa chuteira. E se você ainda quer ter uma Adidas Copa Sense 1.1 ou uma Adidas Copa Sense Plus, mas está em busca das promoções, é só você participar do nosso grupo lá no Telegram. Lá é onde a gente posta as principais promoções que estão correndo, principalmente no site da Centauro, e você não paga nada para poder estar participando desse nosso grupo. É só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e passar a acompanhar as melhores promoções que estão rolando por aí. Nós vamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você curtiu, já deixa o like, também não deixe de se inscrever se ainda não fez. Não se esqueça também de ativar o sininho aqui embaixo para receber todas as notificações aqui do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!